Olá, boa noite a você que se liga no Antena 21, conexão com a informação. Eu sou Edson Reis. E eu sou Érica Regina. É um prazer pra gente, te fazer companhia nessa noite de quarta-feira, 10 de setembro. Agora, nós vamos começar o Papo 21, que hoje traz assuntos de economia. Estamos aqui no estúdio com a repórter Sara Melry e o professor Raimundo Cazé, que é formado em economia, mestre em desenvolvimento regional e professor aqui na Universidade Federal do Tocantins. Boa noite, Érica. Boa noite, Edson. Boa noite, Sara. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Antena 21. Obrigado. Boa noite à comunidade acadêmica. Boa noite. Apesar de ser a capital mais nova do país, Palmas recentemente foi destaque da mídia nacional por ter o mais baixo índice de inadimplência do país em um levantamento realizado entre os anos de 2011 e 2013. As informações fazem parte da pesquisa Radiografia do Desenvolvimento das Famílias Brasileiras, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, com base em informações do IBGE, Banco Central e CNC. Palmas apresentou na pesquisa a menor porcentagem de inadimplência do país, 8%, ou seja, 92% das famílias palmenses pagam suas contas em dias, segundo a pesquisa. Entretanto, números do SPC Brasil sinalizam um aumento da inadimplência em Palmas no ano de 2014. O registro de compras inadimplentes, operações comerciais que não foram pagas pelo consumidor, de janeiro a agosto desse ano, cresceu 6,4% em 2014 em relação ao ano de 2013. E números da pesquisa PEC, que é realizada mensalmente pela FEComércio Tocantins, aponta, apesar da intenção de consumo ter tido uma retração em agosto, os palmenses estão mais endividados. Mais de 78% das pessoas entrevistadas pela pesquisa sobre endividamento e inadimplência dos consumidores, PEC, disseram que possui algum tipo de dívida e 8,2% dos entrevistados têm dívidas atrasadas, porém afirmam ter condições de pagar seus débitos em atraso. Essas informações foram obtidas dos sites FEComércio Tocantins e CDL Palmas. Bem, professor Raimundo Cazé, enfim, as famílias palmenses, elas estão endividadas ou não? Bom, primeiro, o endividamento das famílias ou das empresas de uma forma geral não é um mal em si. As pessoas estarem endividadas ou as empresas estarem endividadas, por em algum momento elas decidiram antecipar seu bem-estar. Ou compraram casas, como a pesquisa mostra, ou compraram automóveis ou outros bens de consumo, passearam. Enfim, o problema não é a dívida em si. O problema é o quanto eu comprometo da minha renda total com essa dívida e a capacidade que eu tenho de pagar ao longo do tempo. Considerando que a pesquisa, o índice de inadimplência ainda é o menor das capitais brasileiras, a situação não chega a ser demasiadamente preocupante. Em que pese que 78% das famílias de Palmas estão endividadas. Mas como a mesma pesquisa diz, elas consideram que estão pouco endividadas. E se formos olhar um horizonte mais longo da própria pesquisa, comparado ao mesmo período do ano passado, o endividamento das famílias acabou caindo. Caiu pouco, menos de 7%, 6,4%, mas ele caiu. E o tempo de endividamento de 44 dias. O que preocupa nisso tudo é que boa parte do endividamento está atrelado aos cartões de crédito e ao cheque especial, sabidamente onde se tem as maiores taxas de juros cobradas. Esse talvez seja o grande risco que as famílias palmenses acabam tendo. Então, o senhor acredita que seja viável a questão do financiamento de carros e casas? Bom, considerando que é um endividamento, casa e carro, um endividamento de médio e longo prazo, pelo menos, isso foi adquirido anteriormente, existia uma certa abundância de crédito. Os juros estavam relativamente baixos, só que de um ano para outro esse panorama modificou. Houve uma contração maior da disponibilidade de crédito, as taxas de juros aumentaram e com isso, principalmente aqueles que desejam adquirir esses bens com volume, com recurso muito mais elevado e com tempo muito mais prolongado, podem ter alguns problemas. Mas aqueles que fizeram com taxas de juros mais baixas e fizeram um determinado planejamento financeiro, o risco me parece muito mais reduzido, como a própria pesquisa mostra.
Certo. E levando em consideração que o maior número de empregos oferecidos na capital são da área pública, né? O empréstimo consignado, ele é um vilão hoje da economia? Ele não chega a ser um vilão, na verdade, durante um certo tempo ele foi, na verdade, o grande bônus para o crescimento do setor de serviço, setor de comércio da nossa cidade. Porque os juros são mais baixos, os bancos têm garantia, porque é descontado em folha, então o risco de inadimplência é muito menor e determinadas ações governamentais inibem um endividamento muito mais elevado do que um terço da renda do servidor. Então isso, de uma maneira ou de outra, controla a possibilidade de um endividamento exacerbado do servidor público. Então, na verdade, o consignado foi uma forma relativamente barata e segura, tanto para a instituição financeira como para os servidores, em realizarem as suas aquisições. Quais são as dicas que a gente poderia dar para as pessoas saírem do vermelho? Ou para aquelas que não estão endividadas a não se meterem em dívidas? Bom, a grande dica é que você tenha realmente, e isso é bastante óbvio, que tenha um planejamento financeiro. O quanto eu tenho de despesas fixas, não só durante um mês, mas ao longo do tempo. Eu tenho que ter uma certa reserva para sempre, dado uma situação de oportunidade ou de dificuldade, eu poder aproveitar e sair mais facilmente dessas dificuldades. E alguns bens, eles estão atrelados também à sua manutenção. Então, às vezes, ou na maioria das vezes, só a aquisição do bem ou a possibilidade de pagar uma determinada prestação não é suficiente para que eu consiga ser um consumidor adimplente. Porque eu tenho, por exemplo, no automóvel, eu tenho um seguro, eu tenho consumo de combustível, eu tenho manutenção destes. Isso não é diferente também para residências ou outras aquisições que representam um volume mais significativo da renda das pessoas. Então, antes de tudo, é você ter o controle muito detalhado das suas despesas, principalmente aquelas fixas, aquelas essenciais, e o pagamento das suas despesas, sejam elas de bens que foram adquiridos com médio e longo prazo, ou aquelas que foram adquiridos com curto prazo, como roupas ou como viagens, às vezes 3, 4, 5, 6 vezes, e principalmente não atrasar pagamentos relacionados a cartão de crédito e a cheque especial, porque isso certamente é um passo muito rápido para uma dificuldade financeira severa. São 8 horas mais 41 minutos. Estamos conversando com o professor Raimundo Cazé, professor de Economia aqui da Universidade Federal Tocantins. Professor, para encerrar o nosso bate-papo, os estudantes que nos ouvem agora no ponto de ônibus aqui no campus da universidade, está começando a vida agora, abrindo conta universitária, poupança. Qual a dica que você dá para o estudante, para o jovem, para a juventude, para os estudantes que nos ouvem agora sobre essa questão? Que está começando a vida agora, abrindo sua conta? É sempre muito difícil você falar isso, porque quando você é muito jovem, você tem um horizonte de tempo profissional muito longo. Mas, considerando que há uma rotatividade muito grande no trabalho nessa faixa de idade e nessa faixa de escolaridade, o cuidado deve ser redobrado. Certo. Porque até pela impaciência, às vezes o estágio ou o emprego que o estudante esteja não lhe agrada, porque não melhora o seu aprendizado, não consegue aliar a teoria com a prática vivenciada. Então, uma rotatividade muito grande. Por conta disso, a possibilidade de fazer uma conta e não conseguir pagar e deixar para os pais, certamente é muito maior. Então, cautela e boa parte daquilo que ganhar, possa investir na sua formação. Cinemas, teatro, ou aquisição de livros, enfim. Fazer uma boa poupança também, né? Poupar ali. É difícil falar em poupança quando se tem uma remuneração, e esses são os dados nacionais, ainda muito baixa. Então, é investir na sua capacidade cultural, na sua capacidade escolar, que certamente isso depois não vai ser um problema em relação ao endividamento. Muito obrigada, professor, pela visita que o senhor fez aqui pra gente, e o Antena 21 está sempre de portas abertas. Muito obrigado. A gente agradece, professor. Tenha uma boa noite.